Bom dia, Rose. Tudo bem? Bom dia. Obrigada, né, por aceitar o convite, então, do projeto Baobá, para dialogar conosco, né, sobre as etnias, esse respeito, esse conhecimento que todos nós temos que ter, né, na escola, em casa, enfim, para respeitarmos as pessoas, conhecer as suas culturas e conhecer, então, né, respeitar a humanidade, as culturas como um todo. Então, te apresentando aqui para quem está nos acompanhando, a Rose Domingos é professora da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo, é assessora pedagógica da SMED, é uma homepiana, acertei, é isso? Uhum, acertou. E uma das idealizadoras, né, do grupo Coletivas de Profis Pretas. Então, né, a gente já conhece a tua fala, né, todo o teu estudo, as tuas pesquisas em relação às etnias, principalmente a afro, né, e a indígena. Então, nós queremos te ouvir, então, em relação à aplicabilidade da Lei 11.645, né, que é o que nós temos que incluir nos currículos, mas que a gente consiga fazer de uma forma que vá além de cumprir uma legislação, e sim com amorosidade, né, às nossas raízes, à origem, né. Então, pode ficar à vontade, né, e estamos te ouvindo. Bom dia, quero agradecer o convite, é um grande prazer vir nessa manhã geladinha compartilhar com vocês um pouco, né, do que eu venho estudando, do que eu venho pesquisando. Antes de nós darmos início, quero pedir licença às minhas ancestrais, às nossas ancestrais, né, para que nos acompanhem na manhã de hoje e que se sintam honradas com a nossa presença aqui. Extremamente importante, Ali, isso que tu trouxe, de que o nosso desejo ele não é simplesmente pelo cumprimento da lei, da 10.639 e da 11.645. É muito mais do que isso, né? Isso precisa ficar naturalizado dentro do contexto das escolas, a iniciar lá pela educação infantil. Então, esse currículo que a gente tem, esse PPP que é organizado dentro da escola, ele precisa ser mais atuante com relação a essas leis. Ele precisa ser mais potente com relação a isso. Muitas vezes a gente vê lá dentro do PPP da escola, a lei está citada, tanto uma quanto outra. Assim como a lei da inclusão e outras leis estão todas lá citadas. Mas no dia a dia da escola, essa lei ela fica apenas lá no papel. Né? A gente precisa avançar, precisa ir para além disso. E a gente vê, por exemplo, na lei de inclusão, quando é citada lá, primeira criança que a escola recebe autista, a escola se desespera, e agora o que eu vou fazer? Né? Tu vai acolher, tu vai buscar, tu vai ir atrás, né? E aí tu vai iniciar o teu processo dentro da escola, se até agora tu não teve uma criança autista, por exemplo, né? Mas voltando para as questões das etnias, a gente precisa ir um pouco além. Primeiro, a gente precisa entender que existe, no Brasil, principalmente, um privilégio quando a gente nasce branco. A pessoa que nasce branca no Brasil, ela é privilegiada por nascer branca. E não é um privilégio que essa pessoa diga, eu quero, eu não quero, não é dessa forma, né? Eu digo que ela nasce com um privilégio porque ela, por exemplo, ela não vai precisar passar pelo constrangimento de entrar numa loja e o segurança seguir ela dentro da loja. Nossa. Essa pessoa branca não vai passar pelo constrangimento de chegar numa loja para comprar um carro e o vendedor dizer para ela que o carro custa X valor, sem ter mostrado para ela o carro, sem ter apresentado os benefícios que tem aquele carro ou não, sem ter conversado com ela e entendido se ela tem poder aquisitivo para comprar aquele carro ou não. Essa pessoa branca, ela vai passar
Ela nunca vai passar pelo constrangimento de, simplesmente por estar dirigindo um carro melhor, né, de separada pela polícia, porque ela está dirigindo um carro de um poder aquisitivo maior, só pela cor de pele dela. Nossa, que forte isso que tu traz, né, Rose? Nos faz refletir, assim, em quantas situações acaba sendo gerado o preconceito, a discriminação, em função de uma cor de pele, né, e não por ser todo mundo humano, todo mundo, né, ser humano. Nossa, isso. Então, primeiro a gente precisa entender isso. E aí, nós, adultos, precisamos ler um pouco sobre isso e buscar isso, né? Depois que a gente que a gente tem esse entendimento, a gente consegue pensar se a gente abre mão ou não de alguns privilégios relacionados às etnias, né? E é nesse momento que a gente começa a construção antirracista, dentro da escola e fora da escola. Como que eu faço isso? Bom, as minhas ações, as minhas atitudes, a forma como eu, adulto, vou me portar, vai ser muito importante dentro desse processo. As crianças aprendem muito pelo exemplo. Muito mais do que pelas palavras. Então, se eu sou mãe, tenho os meus filhos, e eu vou ter relações na minha vida com pessoas negras apenas eles estando na posição de subalternos, eu vou estar ensinando isso para os meus filhos, e eles vão ter esse entendimento. Se sempre todas as pessoas negras que entram na minha vida são pessoas, é a minha empregada doméstica, é o porteiro do prédio que eu moro, é o panelinha lá do restaurante que eu janto todo sábado, os meus filhos vão ter esse entendimento. Se eu tenho uma relação com estas pessoas de uma outra forma, por exemplo, eu fui nesse restaurante que eu vou todo sábado com a minha família, tá? Agora, no período de pandemia, não, né? Mas a gente tem rituais de coisas que a gente fazia, né? Antes da pandemia. Voltaremos a fazer, né? Voltaremos a fazer, com certeza. E aí, quando eu chego lá, o flanelinha tá lá, eu coloco o carro, eu entro com a minha família, eu saio, e esse flanelinha, ele é invisibilizado por mim. Eu não cumprimento ele, eu não dou bom dia, eu nunca converso com ele, eu vou por um ano todo no mesmo lugar, encontro o mesmo flanelinha, e eu nunca dirigi a palavra a ele, eu não sei se ele tem família, se ele não tem, eu não construo uma relação com ele. Diferente do porteiro do prédio que é branco, por exemplo, e esse porteiro do meu prédio, tá, o porteiro eu vejo mais vezes, mas se fosse ao contrário, né, com uma pessoa branca, eu tenho outra relação. Pode ser uma pessoa branca que tem a mesma atividade daquela. Tem 2 flanelinhas, um é negro, o outro é branco. O branco eu sempre converso, eu entrego alguma coisa para ele, às vezes eu compro uma marmita a mais e na saída eu entrego para ele, mas o negro eu nunca tenho uma relação de respeito com esta pessoa. Isso eu vou construindo nos meus filhos. Eles vão entendendo esta relação. Então, eu trago esses dados fortes, esses questionamentos, essas reflexões, que é para as pessoas pensarem que existe uma questão muito forte com relação ao racismo, que é o racismo estrutural. Isso é uma estrutura de racismo que ela é construída. Então, desde que eu sou pequena, eu aprendo desta forma. E eu vou perpetuando isso normaliza para mim, né? E aí, indo lá para o espaço da escola. Bom, de que forma a gente consegue, dentro da escola, mudar um pouco essa relação, né? Sim. Como que eu boto isso dentro? A gente percebe na educação infantil, que são os pequenos, que muitas vezes a gente não percebe na família uma fala racista,
como que aquela criança é, assim, preconceituosa dentro da escola, né? E agora a gente consegue perceber que são pelos exemplos, ou da professora dentro do espaço, né, escolar, ou da família, ou dos familiares, enfim. Como isso esclarece, né, a construção já desse preconceito, desse racismo. Ninguém ali nasce racista. A gente aprende a ser racista. Se tu aprende a ser racista, tu também pode aprender a ser antirracista. Sim, com certeza. E aí, esse movimento antirracista, então, ele se dá da seguinte forma. Eu começar a contratar profissionais negros que não seja só a cozinheira da escola, só serviços gerais da minha escola. O que acontece quando a gente tem professoras negras, né, dentro dos espaços? Se eu for perguntar para as pessoas que estão participando agora, que estão nos assistindo, né, quantas crianças negras elas tiveram como colega para quem frequentou creche? Aí na educação básica, quantos colegas negros teve nas séries iniciais? Quantos colegas negros teve nas séries finais, no ensino médio, na faculdade? Muito pouco, né? Na faculdade eu não tive nenhuma colega. Quantos professores negros tu teve na tua vida toda? Nenhum. Assim, não tive. Nenhum professor. Né? E pensando na educação infantil e nos anos iniciais também não tive colegas negros. Eu tive depois nos anos finais e no ensino médio. E na graduação eu não tive. E por que a gente não se pergunta isso constantemente? Por que eu não tenho colegas negros? Será que as pessoas negras não querem estudar? Não tem as mesmas condições, eu penso, né? Não tem as mesmas condições de acesso e permanência, porque às vezes vai fazer um vestibular, passa, mas e a condição de pagar aquela universidade? Porque nem todo mundo consegue entrar numa faculdade pública, né? Numa universidade pública. Então, tem uma série de questões. Se a gente fosse começar a pontuar todas essas questões, a gente ia levar o dia todo só pontuando essas questões. Mas uma coisa uma coisa assim, muito importante que eu vou trazer agora, que também é um dado muito chocante, é, por exemplo, nas séries iniciais. As crianças das séries iniciais, elas são racistas. O primeiro lugar que a gente conhece o racismo é na escola. Porque normalmente a convivência, né? É o primeiro núcleo que tu frequenta, a primeira organização fora do seio familiar. E aí, lá na escola, eu conheço o racismo. Aí, o que acontece? Eu sou xingado pelo meu colega lá me chama de macaco, por exemplo. E aí, eu falo para a professora. Aí, a professora não sabe o que fazer com a situação, ou ela não se importa. Muitas vezes a professora chega a dizer assim: não dá bola. Isso não tem nada a ver. Diz qualquer coisa assim para banalizar o que a criança ouviu. O colega insiste, a professora não tomou posição, não tomou partido, eu continuo, e aí eu mudo as agressões e ofendo mais. A criança que foi agredida, ela se torna agressiva. E ela revida com soco, com pontapé, de uma forma extremamente agressiva. Quando essa criança que recebeu a agressão, a professora para tudo e castiga o menino que sofreu o racismo. Ela manda ele para a diretoria, ele perde o recreio. Uma série de coisas acontecem com ele. Esse menino, muito cedo, ou essa menina, desiste da escola. Porque não consegue suportar essa pressão que tem lá. Eu, como adulta, consigo
sofrer várias agressões e perseguições e tensionamentos, porque sou adulta e já lido com isso de outra forma, as crianças não. E aí nós temos um índice muito alto de crianças negras que não chegam ao ensino médio, porque desistem no meio do caminho, não aguentam aquela pressão. Isso são dados bem fortes, assim, mas bem importantes para a gente entender essa estrutura toda que existe. Mas eu acredito muito que a gente consegue reverter isso e que é pela educação que a gente vai conseguir mudar isso, né? Lá na educação infantil, o que eu posso fazer, então, para tornar essa lei currículo dentro da minha escola? De que forma eu consigo organizar isso, né? De que forma eu consigo pensar? Eu vou falar agora, primeiramente, então, um pouco sobre as culturas indígenas, né? E eu digo as culturas porque não é uma única cultura, não é um único povo, né? Se eu perguntasse para ti, Adri, me diz o nome de povos indígenas, Alessandra, me diz o nome de povos indígenas que tu conhece. Caigangues. Sei que tem os povos lá no Xingu, mas eu não sei o nome deles. Porque, exatamente como tu trouxe, né? São várias culturas, né? Nós temos várias culturas indígenas, e infelizmente na escola a gente aprende que é o índio, né? A tribo. Uhum. Eu sei que tem outras, né? Hoje, né? Adulta eu sei, mas assim, agora te dizer, só sei dos caigangues que são os mais próximos aqui de nós. Uhum. Sei que tem outras também, e não sei te responder. E isso é muito comum, de nós não termos conhecimento. Aqui dentro do Rio Grande do Sul tem muitos povos indígenas, né? E no Brasil a gente tem 304 povos indígenas e eles falam mais ou menos 200 e poucas línguas. E a gente não conhece, a gente nem estuda os povos indígenas. Na escola, a gente conhece uma única versão dos povos indígenas, né? Sabe, Rose, agora chegou junho, né? Então nós estávamos pesquisando um pouco sobre a questão junina, e nas nossas pesquisas, muito do que nós fazemos nas festas de São João, ou festa junina, né, para não referenciar uma religião, tem muita questão da cultura indígena, e a gente não sabia, né? Muitas comidas, brincadeiras típicas, além das questões europeias que também vêm, e do, né, e do povo do campo, né? O camponês, mas tem indígena também e a gente não se dá conta. A gente só vai reproduzindo aquilo que já sabíamos, né, há um certo tempo, mas o quanto é importante a gente pesquisar, a gente, né, buscar essas informações, buscar essas outras realidades. Isso é extremamente importante, que a gente saia desse nosso lugar cômodo, né, e do que aquilo que a gente aprendeu lá na escola, né, e que a gente passe para o lugar de pesquisador, né, que é assim que a gente vai conseguir adquirir um conhecimento e conseguir transformar os espaços. O que na educação infantil se trabalha com relação ao índio? Xuxa, anos 90. E isso é triste, eu tô rindo de nervosa dessa situação. É verdade. Eu assisti e recomendo para as pessoas que assistam, coloquem no YouTube show Dia do Índio da Xuxa. Vão aparecer vários vídeos, mas tem um que eu considero o pior de todos. A Xuxa leva uma tribo para o programa, homens e crianças, e de repente ela começa a cantar a música Vamos Brincar de Índio, mas sem mocinho para me pegar, começa a fazer a dança dela e bota as crianças indígenas na roda junto com ela. E as crianças olham para os caciques que estão junto e as crianças não sabem que posição elas vão tomar naquela brincadeira, porque aquilo não tem a ver com eles. E os adultos ficam constrangidos, os indígenas ficam constrangidos, e as crianças também. É uma cena patética. E ela canta e rodopia e faz
o sinal que, quando eu era menina, meu pai gostava muito de filme de faroeste, de bang bang, que existia um indígena norte-americano que faz isso aqui. É a única tribo que eu conheço que faz esse som. A gente repete, ensina as nossas crianças a fazer esse som, e os nossos indígenas no Brasil não fazem isso. Não usam aquele cocar, né? Também de pena, é diferente. Isso depende de cada povo, mas, por exemplo, os vídeos que a gente vê da Xuxa, ela tá vestida com as roupas de couro, com as franjas, que é a roupa típica dos indígenas norte-americanos, não são dos indígenas do Brasil. Então, a gente reproduz. E aquela pintura que vai só 2 risquinhos aqui, também não é nossa. Os nossos índios não se pintam desta forma. Pensando agora no momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, muitas profs colocando atividades no Face, a gente acaba acompanhando. E mesmo nós estamos em 2020, né, se falando tanto nessa situação de termos diversas culturas, né, diversas realidades, vi muitos vídeos das professoras assim, com os 2 riscos, com uma pena na cabeça, em abril, comemorando o Dia do Índio, que não é uma comemoração, né, é um dia de luta, é um dia de a gente falar sobre o respeito, né, de culminar, na verdade, porque não é o único dia que a gente tem que trabalhar, né, a questão do índio. Exatamente. E muitas vezes a gente ainda vê essa pena feita de EVA, que o EVA é vou aproveitar o momento que eu não posso deixar de falar do EVA. O EVA é um material que os meus bisnetos vão recebê-lo enterrado aqui neste planeta, porque não existe jogar fora, né, o meu lixo. Eu jogo fora, o caminhão leva e enterra aqui, né, nesse planeta, não existe outro lugar para onde... Então, esse EVA, que ele é enterrado aqui nesse planeta, ele não se desmancha, ele não se dissolve, ele não se dilui. Então, é uma coisa que também a gente precisa pensar na questão do EVA. Fechei o parênteses do EVA. Mas eu vou pensar assim, por mais materiais naturais. Né? Muito mais materiais naturais, né? A gente precisa disso. Então, como é que a gente faz essa desconstrução, né? Trabalhar só lá no dia 19 de abril não é. Essa data é uma data para a gente lembrar que é uma data de luta, é uma data para a gente se engajar junto com as pessoas indígenas, né? E trabalhar junto com elas nesse momento, né? A gente está passando pela pandemia. Os indígenas são povos que estão super afetados. Por quê? A sustentabilidade deles é através da venda do artesanato. E eles não estão podendo vender o artesanato. Aí, se eu quero me engajar nessa luta, se eu quero contribuir, se eu digo que eu sou uma pessoa antirracista, eu quero realmente mostrar que eu sou, não adianta eu ir lá nas minhas redes sociais e colocar uma hashtag. Então, eu busco essas pessoas indígenas. Hoje a gente está com várias campanhas, né? Por exemplo, os caigangues aqui de São Leopoldo, eles estão com venda de artesanato online, que a gente compra, deposita numa conta, e depois a gente vai receber esse material, né? Ah, que interessante. Depois, se tu puder nos passar os dados para a gente ajudar nessa divulgação, Rose. Passo sim. Nas nossas redes também. Passo sim. Aí tem uma pessoa lá dentro, né, que é uma pessoa de confiança, que faz todo esse trabalho lá dentro da comunidade, que aqui nos caigangues é a Sueli, né, que está à frente desse trabalho, né, ela é uma agente comunitária dentro ela trabalha com a questão da saúde, eu acho que ela é técnica em enfermagem ali, mas ela que está à frente desse trabalho aqui na comunidade caigangue, né. E aí, o que a gente pode fazer concretamente dentro da escola? Bom, a gente pode buscar materiais indígenas e a gente pode fazer pesquisas e durante o ano todo trabalhar com as nossas crianças essas pesquisas. Por exemplo, se eu comprar cestarias, se eu comprar cestos dos caigangues, dos Nibiá Guarani,
do Jamamadi Deni, eu vou ter uma estrutura diferente nesses cestos. Porque cada um conta uma história. Cada povo tem uma forma de trançar. E aí existe uma vasta diferença. E aí, se eu tenho isso dentro da escola, que se esses cestos, por exemplo, ao invés de eu guardar os brinquedos das crianças na escola em caixas de plástico, eu posso guardar em cestos. Eu posso ter esses cestos à disposição para as crianças brincarem com eles. Cestos de diferentes tamanhos, que vão encaixar um dentro do outro, e que eu posso colocar coisas dentro, tirar coisas de dentro, enfim. Se transformam em vários brinquedos, né? Porque a imaginação da criança é super fértil. A gente que não pode podar, né? Nós Exato. Desse processo. Exato, mas eu tenho que disponibilizar para as crianças. Sim. Por exemplo, os caigangue aqui de São Leopoldo, eles não fazem os bichinhos, aqueles de madeira, eles não têm, não é da cultura deles esculpir, às vezes até eles fazem algum trabalho, mas não é da cultura deles. Os Mibiá Guarani esculpem e fazem animais super bonitos, né, animais da nossa fauna aqui do Brasil, né, então a gente vai ter corujas, a gente vai ter onça, a gente vai ter capivaras, vai ter uma série de animais, né, que a gente pode trabalhar dentro do contexto da escola, com as crianças, com um elemento que é natural, né, que é a madeira, né, e que dá para fazer, a partir daquilo ali, N trabalho com as crianças, né. Aí a gente tem esse material aqui, que eu vou mostrar agora, que é um material para os adultos, para os professores, é um material de leitura e que ajuda o professor a pensar de que forma ele consegue depois trabalhar com as suas crianças e adaptar para a faixa etária que esse professor está utilizando, a faixa etária que ele trabalha na escola, né? Então, a gente precisa, né, Rose, a indicação de materiais bons, né? Que as pessoas já tenham estudado e para a gente poder se apropriar melhor ainda. E o Comin, que tinha sede até o ano passado dentro da Este, em São Leopoldo, né? Agora o Comin está com sede em Porto Alegre. Mas pelas redes sociais, a gente consegue conversar com eles e ter acesso a esse material, né? Então, cada ano, o Comin lança um material que é sobre um determinado povo indígena. Então, eles vão até a aldeia, fazem pesquisa, produzem um material, e a partir desse material, eles também produzem materiais para os professores trabalhar dentro da escola. Também vou mostrar esses outros materiais. O Comin é uma organização nacional? É uma organização nacional. O livro, e aí o Comin também, ele trabalha com a questão a Semana dos Povos Indígenas. Então, não se usa o Dia do Índio, em abril, mas é a Semana dos Povos Indígenas, que é para pensar que são muitos povos. Como eu falei, 304, se eu não me engano, 304, 305 povos que a gente tem no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, que não foi descoberto, né, quando chegaram aqui, porque os indígenas já moravam aqui, era mais de 1.000 povos indígenas. Nossa, que habitavam. E aí a gente teve um grande genocídio, né, da população indígena. E a gente tem ainda hoje, muito sério, aqui no Rio Grande do Sul, ainda eu faço parte de um grupo de estudos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vê a questão de os fazendeiros irem para cima dos indígenas com armas, com pistoleiros, mas do Mato Grosso, Paraná para cima, existe muito isso. O norte, então, né? Centro-Oeste. Tem uma Centro-Oeste Norte, tem uma violência muito grande com os povos indígenas, né?
porque lá eles ainda têm uma posse de terra muito grande, né, que os fazendeiros ainda querem dominar. E aqui no Rio Grande do Sul me parece que os povos já perderam bastante a sua criatividade, né, talvez por isso que não tenha tanto impacto. Exato. Né, já tem essa diferença. Esse ano... Pode deixar no meio. Esse ano o material é esse, do povo Jamamadi Deni, que é um... Sim. É do povo Jamamadi Deni, e aí ele traz muitas coisas assim bem importantes dentro, mas ele é de uma leitura para a professora, né? É ela que vai ler esse material e que vai pensar propostas a partir desse material que ela tá lendo. E a cada ano o Comin então busca um povo diferente para poder falar. E aí o Comin tem diversos materiais, né? Sim. Que são de uso do professor. Isso eles disponibilizam ou são adquiridos, Rose? Como? Isso é para venda ou eles disponibilizam para as escolas? Disponibilizam gratuitamente. Auxilia também então. Em 2019, um material que eles trouxeram era um material assim, extremamente importante, porque é um material que faz com que a gente repense, né? Aqui tem uma indígena e um indígena, e eles estão metade do corpo vestido como indígena e metade vestido como nós, não indígenas. Sim. Por quê? A gente tem uma dificuldade muito grande de poder entender que os povos indígenas, eles evoluíram assim como nós. Não, evoluíram não é a palavra correta, mas eles vão se adaptando. Foi uma transformação que eles tiveram que fazer, né? Exato. No Comin, eu tive numa palestra na EST, feita também pelo NIEB, né? NIEB, que eles tiveram ali na EST, e uma outra pessoa que estava defendendo, então, a questão da cultura indígena, e que eles não querem, assim, perder a sua cultura, a sua identidade. Eles querem estar na cidade, ter direito à educação, mas eles também querem preservar a sua cultura. E quanto é importante a gente pensar nisso, quando a gente pensar em inclusão, pensar na inclusão dele nesse espaço, mas ele continuar com a sua identidade. Ele não perder a identidade de indígena, né? Assim como de qualquer outra etnia, porque nós estamos hoje no Brasil e vemos em São Leopoldo, né? Temos pessoas de Moçambique, pessoas do Haiti, que trazem a sua cultura também. É importante a gente conhecer essas outras culturas também, né? Que estão no dia a dia conosco. E só que acontece aí, Ali, uma coisa bem, eu vou dizer, interessante, assim. As pessoas dizem assim, mas os índios usam celular, mas tem televisão na casa deles, mas não sei. Tipo, gente, a gente está em 2020. Sim, eles usam celular. Sim, eles têm televisão em casa. Sim, eles estão vivendo. Nós expulsamos eles, tiramos eles, né, da terra deles, e nós não queremos que eles usem a mesma tecnologia que nós, né? Ai, mas eles não se vestem como indígena. Aí eu fico pensando assim, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente só põe a pilcha de gaúcho no 20 de setembro. A maioria, né? Tem uns ainda que conseguem cumprir essa tradição, mas a maioria, e na verdade, as pessoas tratam, agora tu trouxe, né, a questão do gaúcho como sendo uma fantasia, e não é. É uma roupa que, vamos supor, se for num baile que seja com vestimentas de gala, por exemplo, assim, o vestido da prenda, o do gaúcho, que no Rio Grande do Sul, uma roupa de gala também. E as pessoas acham que é uma fantasia para o dia 20 de setembro. Como a gente não conhece a nossa própria cultura. Exato. E aí, os indígenas, quando a gente vai, por exemplo, uma escola vai visitar eles colocam também uma roupa especial para nos receber, e aí as pessoas fazem essas confusões, assim. Bom, eu sou gaúcha,
e não usa o tempo todo pilcha, né? O indígena não usa o tempo todo a roupa dele que ele recebe as pessoas, né, dentro da sua tribo, da sua aldeia, enfim, né? Então, são coisas assim que a gente não tem uma medida, né? A gente acha que para eles é diferente. Eles têm que se vestir ainda da mesma forma que se vestiam, né? Uma série de equívocos que acontecem, né? Seriam dois pesos, duas medidas, como tu trouxe antes na questão da agressão, né? A agressão verbal é um tratamento, agora a agressão física, né, gera um castigo, gera uma repreensão muito forte. Então, como nós ainda temos dois pesos, duas medidas, é quando nós deveríamos ter um respeito e uma igualdade nos tratamentos, né? Sim. O Comin tem ainda esse material aqui, que é um material que ele tem dentro uns encartes. Esse aqui é um encarte que fala sobre o filtro dos sonhos. E aí vai fazer uma introdução, vai contar o que é o filtro dos sonhos, vai dizer, né, como fazer, quem pode fazer, a questão do grafismo, que pode ser trabalhado dentro da escola, as crianças, né, os bichinhos. Algumas músicas indígenas, então tem indicação de sites onde a gente encontra esse material. Ele é um material muito potente, muito bom. A gente tem também os Mibiá Guarani. E até o ano passado, a gente tinha a oferta de materiais. Deixa eu mostrar um pouquinho. Sim, dá para ver. Esse trabalho aqui, ele aconteceu porque a BR passou em cima das terras indígenas. Então, o DENIT, numa política de reparação, começou a produzir esse material através da universidade lá em Porto Alegre e começou a comprar os artesanatos e artefatos indígenas e a distribuir gratuitamente para as escolas. Então, é através da FAPEU. Depois eu passo o e-mail deles, Ali, para te botar nas redes de vocês, para quem quiser fazer contato com eles. E esse material, assim, ele é riquíssimo. Então, ele traz as cestarias, traz os colares, os artesanatos em barro, maracás. Os animais, né? É um material assim, muito precioso, né? E aqui nesse material também ele conta como é que faz, como é que é feito para que seja feito um cesto, por exemplo. Uma das coisas que acontece muito é as pessoas dizerem assim: porque as mães indígenas ficam sentadas lá no centro, são umas preguiçosas, as crianças todas ali na volta. E é uma coisa que a gente tem aprendido bastante, é que as mães indígenas, elas não delegam a educação dos filhos delas para ninguém. Então, as crianças não vão para a escola de educação infantil, as crianças indígenas, elas passam a sua primeira infância junto com as suas mães. Então, se a mãe vai para o centro vender artesanato, essa criança vai junto com ela. A gente olha a partir da nossa cultura por uma outra perspectiva e aí a gente julga
pelo nosso olhar. Estão ali, estão sentados, estão no chão, estão dentro da comunidade, essa criança também vai estar no chão, também vai estar em contato com a natureza, porque é desta forma que eles sabem viver essa natureza. São eles que zelam por essa natureza e eles entendem que eles são parte da natureza, diferente de nós, que achamos que a natureza é uma coisa e nós somos outra. Isso nós vemos discutindo assim bastante, né, no projeto Baobá, a questão do meio ambiente, porque nós somos muito a favor e vamos trabalhar em prol da criança com a natureza, né? Nessa relação, mas entendendo que nós fazemos parte da natureza e a natureza faz parte de nós, nós estamos em relação, né? Nós não somos a parte, porque muita gente trata assim, o meio natural, mas nós fazemos parte, nós somos esse meio natural. E quando tu nos traz aqui a questão dessa educação infantil indígena, como é importante a gente entender como eles fazem a educação das crianças para não pré-julgar. Né? Você está dentro de uma escola, mas é essa cultura que eles acreditam, e nisso que eu entendi a fala do comum, né, na época que eu estive numa palestra na EST, que a gente respeita, eles querem estar inclusos em algumas situações, né, e estão na nossa sociedade, mas nem tudo eles vão fazer como nós. Fazer, porque eles têm a cultura deles, a identidade, né? Exato. E precisa ser respeitada. Ela é diferente da nossa, né? Não é nem melhor nem pior, ela é diferente da nossa cultura. E a gente precisa olhar para isso com respeito, né? E aí, nas primeiras vezes que eu escutei, assim, eles falando, os Caigangue dizendo, as crianças são de todos dentro da comunidade. Então, uma criança sente fome, ela entra na primeira casa que ela está na frente e ela come naquela casa. Eles transitam o tempo todo um na casa do outro, todo mundo é parente ali, todo mundo se conhece, todo mundo se cuida, né? É diferente de nós que nem conhecemos quem são os nossos vizinhos. Não estabelecemos relação mais com os vizinhos, né? Eu fico pensando na escola, né, Rose, quando a gente diz que nós estamos todos no pátio, as crianças que estão no pátio são de todas as professoras, independente da turma que elas estão, né? E isso também já é difícil, exatamente, eu acho que por isso que tu traz, porque a gente não conhece o vizinho, a gente não tem uma interação que já vem lá, né, do nosso cotidiano, da nossa vida pessoal também, né? E na escola não é só no pátio, né? As crianças deveriam ser de todos o tempo todo. Então, se essa criança ela está transitando pela escola, ela sai de uma sala, ela entra na outra sala, ela é uma criança da escola, daquela comunidade ali. Aquela comunidade tem que atender a necessidade dessa criança. Tem um menino no banheiro e ele está gritando para alguém limpar ele. Eu não vou limpar porque ele não é meu aluno. Ou vou lá na prof dele, digo, ô fulana, o João está lá no banheiro pedindo para te limpar ele. Uma falta de coletividade, né, que nós vivenciamos. De coletividade, de comunidade, né, desse senso de comunidade que os povos originários trazem. Os povos em África, no continente africano, também são povos que trabalham da mesma forma que os indígenas, que é pela coletividade, pela comunidade. Lá também as crianças são de toda a comunidade. Sim. Não são do pai e da mãe. Então, se alguém vai chamar a atenção da criança, a criança está fazendo uma coisa errada, ela vai ser chamada a atenção pela pessoa que tiver presente ali. E o pai e a mãe dela não vão se ofender com isso. Diferente de nós, que se alguém chama a atenção dos nossos, Deus o livre, chamar a atenção do meu filho, tá pensando o quê? Tu vai educar os teus filhos, né? Mas sempre tem que ser feito tudo com muita amorosidade, né? Com respeito à etapa do desenvolvimento, o que deu errado, o que aconteceu. Mas como a gente não tem essa questão da coletividade e da comunidade, a gente não sabe lidar com isso, né? Então, não pode ser com amorosidade, como for, isso vai me machucar, isso vai, né, me ofender, é complicadinho, assim, né? É a nossa cultura também que a gente vai, né? Eu acredito que a gente vai aprimorando, vamos nos melhorando, né? A gente não faz uma mudança radical, mas a gente vai se aprimorando, né? Enquanto professora, enquanto mãe, enquanto comunidade, e que a gente consiga buscar nessas comunidades essas relações
para modificar também o nosso dia a dia, né? O quanto é importante esse conhecimento, né? Hoje tem a Beca está nos assistindo, pergunta onde consegue o acesso do material do Comin. É no site que a gente solicita? No site, eu acho que dá para falar com o Comin pelo Face ali no Messenger, e aí pedir informações. Eu acho que é pelo e-mail deles, mas eu não lembro qual é o e-mail. A gente vai fazer a pesquisa também, né? Vamos colocar nas nossas redes para auxiliar quem está. Depois eu posso colocar para vocês. Eu tenho acesso direto a uma pessoa que está dentro do Comin, né? Mas tem os meios, assim, eu não sei dizer agora. Não, mas tranquilo, nós vamos fazer a pesquisa, não tem problema. E pensando nas relações, né? Como é que a gente consegue, então, fazer toda essa relação com todas as culturas, né? Da educação infantil, e a gente entende que é ensino fundamental, que é para a nossa vida pessoal, né? Não é só para nesse momento das infâncias, né? A gente acho que consegue transportar isso que tu está nos passando para todas as etapas, né? Da nossa vida. Bom, com relação, então, à cultura indígena, o que eu precisava falar, assim, compartilhar um pouco é isso. A gente precisa pesquisar, precisa estudar um pouco para pensar de que forma a gente faz isso dentro da escola. E para as crianças, então, preciso ter essa materialidade dentro da escola. Comprar esses artesanatos, colares, cestos, né, instrumentos, tem o maracá, tem essa flautinha. Ela não é fácil de tocar, daí se eu toco várias vezes, eu consigo tocar melhor, né? Mas ela é uma flautinha indígena, né? Diferente da flauta que nós temos, né? Que é aquele outro tipo de flauta, mas ela tem um som muito bonito, muito bacana. Então, ter esses materiais, assim, além da flauta, o maracá, que também é um instrumento de som, né? O tambor. Os tambores são instrumentos de percussão usados pelos indígenas e pelos africanos, né, que são os povos originários, né, utilizam, então, esse tipo de material. O que mais a gente pode fazer para isso? A gente tem a questão do tom de pele. É algo extremamente, assim, importante, porque a gente tem o tom de pele Peppa Pig. Sempre que as crianças falam, o tom de pele, me fala de pele, vem aquele que é a cor da Peppa Pig da sua família. E aí a gente tem dentro da escola crianças com os mais diversos tons de pele. Mas a gente não faz nenhum movimento enquanto escola com relação a isso. É muito importante que a gente tenha... eu vou fazer propaganda de marcas que não ganho nada para isso, mas que são importantes. Lápis de cor, de várias tons, que são tons de pele, são 12 tons diferentes, e isso é muito legal quando a gente começa, as crianças começam a colocar, né, perto de si. Aqui a gente tem giz de cera. Esse eu tenho. Que é com 24, começou com 12, e agora já está com 24 tons de pele diferente. Quando a gente vai trabalhar com tinta, a gente constrói, não tem tinta, tom de pele, mas a gente vai misturando as cores até dar vários tons diferentes de cores. Então, é importante que dentro de cada sala, se a escola usa os lápis por sala, que cada sala tenha alguns conjuntos ou um conjunto que possa circular pelas crianças e elas possam utilizar o tom de pele que seja semelhante ao tom da pele dela em alguns momentos, né? Que ela possa ver essa diferença. Essa criança só vai começar a ver essa diferença se, por exemplo,
eu for criar cartazes, e nesses cartazes eu tiver as mais diversas pessoas representadas ali. Se quando eu conto histórias, eu pego livros de histórias, que essas histórias, elas sejam histórias com os mais diferentes personagens. Se eu não tenho isto, as crianças não vão perceber e entender essa questão de tom de pele. Então, uma coisa que eu tenho falado bastante, questão da literatura, né? Se eu tenho 10 livros na minha sala com personagens não negros, eu preciso ter na minha sala 10 livros com personagens negros e indígenas. Eu preciso fazer esse movimento. Eu preciso equiparar. Eu não posso ter 10 livros com personagens não negros e ter um livro com personagem negro na minha sala. Isso vai passar batido. As crianças precisam começar a ver os personagens negros como protagonistas. E aí essas histórias, esses livros, todos eles não precisam ser livros que vão falar da África, que vão falar, né? Em alguns momentos, sim, eu vou trazer contos africanos, assim como eu trago os contos, né, de fadas para as crianças, vou trazer contos africanos, né? Mas eu preciso que esses personagens sejam protagonistas. E aí eu tenho algumas histórias para mostrar. Essa é uma história que fala de um povo indígena, que é a história lá do Itaú Social, né, que as pessoas receberam nas suas casas, enfim. Os livros com histórias indígenas, o mais adequado seria que o livro tenha sido escrito por um indígena. Porque é muito diferente eu ler uma história que foi escrita por um não indígena sobre um indígena do que eu ler uma história escrita pelo próprio indígena. E aí a gente tem a livraria editora Maracá, que tem o Insta deles, tem nas redes sociais. Eles, então, têm livros de histórias infantis e infanto-juvenis escritas por indígenas. E isso é muito diferente tu pegar, quando a gente pega essas histórias, a gente consegue perceber assim, porque a filosofia é diferente. Né? Então, a interpretação, Rose, do que está sendo dito, que um indígena ou de que um povo africano falou, enfim, senão acaba sendo uma interpretação e não o real sentimento, né, do que as pessoas querem pensar, né? Sim. E quando a gente fala em trabalhar contos de fadas, me veio, Rose, a questão às vezes que as pessoas só trocam, né? Substitui a Branca de Neve por uma negra, ou substitui num outro conto a Cinderela por uma indígena, enfim. Não é isso que se está falando, né? É estudar realmente a história, né, que os povos nos trazem, né? Isso não está se dizendo para não estudar a história europeia, ninguém está dizendo para colocar fora, mas que também tenha, né? Eu entendo, sabe, Ali, quando eu vejo isso das pessoas só trocando personagem, né, por a Cinderela, por exemplo, por uma Cinderela negra, é uma questão de resistência, de que o povo negro diz, eu sou tão bonita quanto, eu quero ser também vista desta forma, né? Mas é diferente de tu mostrar, por exemplo, quando eu conto a história das abaiomias, eu levo junto uma coroa com pedrarias, inicio mostrando essa coroa, dizendo que eu vou contar uma história de reis e rainhas, mas que não usam esse tipo de coroa, que a coroa deles é diferente, e aí eu coloco o turbante e conto a história toda com o meu turbante, que é a coroa de reis e rainhas no continente africano. Então, desmistifica isso. São
duas coroas diferentes para povos diferentes, né? Isso, porque esses povos também vão ter, como tu disse, né, os reis, as rainhas, os príncipes, princesas, tratando de uma outra linguagem, né, os guerreiros, né, vão ter, mas cada um dentro da sua cultura, né, e quanto nos falta de conhecimento, né, e coloco nós também, né, que nós também temos que pesquisar muito a respeito disso. E é uma coisa que fica, eu vou falar de uma história assim bem curtinha. Eu fui numa escola o ano de 2018, uma amiga minha estava fazendo um trabalho com as crianças, ela tinha montado um salão de beleza dentro da sala dela, e eles estavam trabalhando os cabelos, de várias formas. E eu fui visitar a escola dela para me ensinar a fazer turbante. Nós fizemos, eu contei a história dos reis e das rainhas, colocamos turbante nos meninos, nas meninas, fizemos todo um trabalho. Tá, passou. A minha parte foi feita, ok. No ano seguinte, em 2019, eu levei as diretoras e pedagogas da rede de São Leopoldo, das credenciadas, para conhecer essa escola, porque a escola tem um trabalho lindo com o pátio, um quintal maravilhoso, enfim. E nesse dia eu estava de turbante. E quando nós chegamos na escola, um dos meninos me viu. Ele era aluno da escola, ele tinha passado por aquela oficina de turbantes, e aí ele saiu correndo da sala, encontrou a professora que estava retornando do intervalo, e disse para ela: prof, tem uma rainha na nossa escola, e ela é de verdade. Ai, que legal, que demais. E a professora ficou assim, uma rainha de... Sim, uma rainha de verdade. E aí ele fez a associação de que o turbante, ele lembrou de no ano anterior isso tinha acontecido, foi final do ano, no ano seguinte ele lembrou que o turbante era uma coroa de rainha. Então ele me viu e ele então externou que era uma rainha de verdade, não era uma rainha num livro, ela é de verdade, ela está na nossa escola, né? Então, assim, foi lindo demais. Eles externam realmente o que estão sentindo, né? Todas as suas percepções, quanto a gente aprende com eles, né? Sim, muito, né? Eu jamais isso ia passar pela minha cabeça que aquele momento, aquela oficina ia ficar gravada para aquelas crianças, né? E para ele em especial, né? Ficou marcado e ele colocou para todo mundo. Foi, assim, muito lindo de ver. E aí, quando eu vou falando nas histórias, é importante que a gente tenha cuidado com as histórias e que essas histórias elas sejam com personagens negros protagonistas, né? Que tenham uma boa história, né? Que seja positivo esse personagem. Eu tenho aqui a história da boneca Nina, que foi escrita pela Raíssa. Dá para ver bem aqui. Que foi escrita pela Raíssa. A gente observa pelos traços da menina que ela é negra, né? Mas em nenhum momento a história fala que a menina é negra. Dentro da história mostra a mãe dela também como sendo uma mulher negra, né? Pelos traços. Mas em nenhum momento fala sobre negritude na história. A história conta uma outra coisa. Essa história aqui também, que eu morro de paixão por ela, que é tanto, que é de uma família negra, toda a família é negra, uma história linda, 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 linda. Essa história, A Menina e o Tambor, também é uma história linda, que fala de amor. Então, são histórias que a gente... diferentes, né? Mas que os personagens são negros. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma história, que é o Bax, que conta uma história de uma menina negra, e aí fala em África, né? Em algumas coisas de África. Aqui do Chico Rei, que já é uma história, então,
é outro tipo de história. Aqui a gente tem, para falar um pouco de cultura e história africana, né, a gente tem a coleção da Sônia Rosa, que fala do jongo, da capoeira, da feijoada, do tabuleiro da baiana e do maracatu. Aí a gente tem histórias que vão falar um pouco sobre a mitologia africana, a mitologia dos orixás. Aqui já traz um pouco sobre a sereia. É uma história linda esta. E na travessia do oceano, aqui tem um navio negreiro. A mãe sereia anda junto. Essa história aqui é uma história que eu amo. Eu vou deixar para depois essa aqui. Essa aqui é uma história que fala dos 2 meninos de Kakuma. Então, são crianças que vivem refugiadas, né? Também é muito bonita essa aqui. Algumas coisas a gente pode mostrar para as crianças, né? Que é coisa de criança mesmo, né? É de brincar, é de estar no meio da natureza, é de fazer diversas atividades. Então, são coisas que a gente adulto lê e adapta, né? São coisas bem importantes. E tem essa história aqui que é lindíssima, que a Sônia Rosa ela esteve em São Leopoldo ano passado, né? E aí ela falou que a próxima edição ela já vai fazer uma reorganização, né? Porque está escrito: quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. E hoje ela sabe que não é escrava o termo, né? É escravizada. Então ela vai mudar esse termo para a próxima edição do livro dela, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre buscando, sempre fazendo diferente, né? Na época que ela escreveu, ela não tinha esse conhecimento. E aí agora que ela tem esse conhecimento, ela vai reorganizar, né, para a próxima edição, assim. E essa história aqui é uma história linda da Eva. É uma história que tem 2 versões. Até a metade é uma história e da outra metade é outra história. Então, até a metade do livro conta a história de uma menina que se chama Eva, de uma determinada região. Do outro lado do livro, conta a história de uma menina que se chama Eva, de outra região. Só que essa história aqui da Eva, ela é uma história que ela mostra realidades diferentes, não é menosprezar a palavra, assim, mas ela mostra realidades diferentes. O que a gente tem visto é que as pessoas, elas têm tido, às vezes, até um certo prazer em utilizar histórias para mostrar o quanto existe pobreza em África, o quanto os países da África são miseráveis, o quanto isso acontece. Então, esses dias até recebi um vídeo que era criança na Espanha, criança em... esqueci o nome do país, Uganda, acho que era Uganda. E aí as crianças eram muito diferentes, com sonhos muito diferentes, enquanto as crianças da Espanha queriam ser ricas, ser milionárias, ter carros, né? As crianças do país da África queriam ter uma roupa boa, queriam ter uma cama boa para dormir, e aí isso cada vez mais, quando a gente faz esse comparativo, a gente acaba
fazendo o mesmo que a mídia faz, mostrando uma África que é uma África de miserabilidade. E aqui a gente faz isso em todos os momentos, né? A gente mostra a questão do negro apenas como com coisas ruins. A própria palavra negro, enegrecer, tem vários termos, né? Lista negra, tudo que é ruim é voltado para o negro. Então, a gente precisa dar uma repensada e abolir, tirar do nosso vocabulário esses termos para que eles não sigam, né? Para que eles não se perpetuem. Muitas vezes eu vou fazer formação nas escolas e as professoras me perguntam assim: Rose, por que a mãe do fulano é negro e a mãe dele declarou ele branco? E aí, no início, a primeira vez que eu recebi essa pergunta, uns anos atrás, eu fiquei me perguntando, mas por que essa mãe faz isso? E aí eu fiquei muito tempo me perguntando isso e comecei a observar e comecei a ler algumas coisas, comecei a me aprofundar. E aí eu entendi que essa mãe, ela não quer que o filho dela passe o que ela passou. Ela não quer que ele sofra o racismo que ela sofreu. Então, o que ela faz? Ela entende lá no inconsciente dela que se ela declarar ele branco, ele não vai passar pelo que ela passou. Não vai sofrer, né? Que triste isso, né? Negar a sua identidade. Muito. E aí, porque tudo, daí tu começa a puxar as palavras, tu começa, todas as coisas ruins, elas se remetem ao negro. Por que eu vou querer ser uma coisa que é ruim? Não vou. E aí a minha identidade fica, no mínimo, fragilizada. Sim. E aí a gente tem aqui atrás de mim um cenário, deixa eu tentar, com bonecas negras, né? Bonecas e bonecos. Que tem um Capitão América negro, uma Mulher Maravilha. E aí, o ano passado, a gente montou um projeto e esse projeto perpassou as escolas. E aí eu consegui entender através disso o quanto essa representatividade ela é importante e necessária. Eu ouvi um menino que disse assim: agora eu posso ser o Capitão América. Ai, agora. Ele tinha quase 6 anos. Até ali, ele não podia ser super-herói. Ele precisou pegar um super-herói, brincar com o super-herói, para se autorizar a ser um super-herói. Até porque o único super-herói ou Vingadores negros que nós temos é a Pantera Negra, né? Pensar assim hoje na TV. Só que a gente tem ali várias produções, hoje já tem, né? Esses dias eu e o meu marido de manhã estávamos assistindo televisão, ele ligou eu não lembro que canal era, tipo Futura, ou Canal Brasil. É um canal que não é assim de canal aberto, assim, de acesso fácil. E aí estava dando um desenho animado que se chama Brinquedonautas. E aí a gente ficou assistindo. E o Brinquedonautas é um desenho animado que mostra crianças cadeirantes, que mostra crianças negras dos mais diversos tons de pele. Se eu não me engano, uma criança surda, criança de óculos, então mostra a diversidade. E o foco do desenho é o brincar das crianças. Eles brincam o tempo todo. Então, a partir do momento que uma criança tem contato com esse tipo de desenho na sua infância, ela vai criando relações, né? Assim como as bonecas. É o brinquedo que desenvolve a afetividade. Sim. E aí, a gente estava lendo, aí eu esqueci de separar, que é um livro da Pedagogia Waldorf,
Olha se está lá em cima, não? Que é um livro da pedagogia Waldorf, que fala que uma criança negra não poderia receber boneca de outra cor na sua primeira infância, como sendo a boneca de relação, porque é a identidade da criança. Então, a maioria das suas bonecas precisaria ser bonecas negras, porque é a identidade dessa criança, ao ver a boneca, ao pegar a boneca. E aí, às vezes, eu faço formação nas escolas, e aí eu levo o meu bebezinho. E o meu bebezinho... Oi, gente! Oh. Ele é um bebezinho, coisa mais amada do mundo. Para cá. E me chama muito a atenção quando eu vou na escola e brinco com esse bebê e a professora não faz um carinho no bebê. E aí eu fico pensando, se a professora não conseguiu tocar nesse bebê, fazer um carinho nesse bebê, ela vai conseguir fazer esse movimento com as crianças negras? Não. E tá pelo exemplo mostrando como ter relação, né, com pessoas negras ou de outras etnias, né? Então, a boneca é o brinquedo que desenvolve a questão da afetividade. Os outros brinquedos desenvolvem outras coisas, mas essa relação. E desde que nós nos entendemos por gente nesse mundo, a gente vê as pessoas fazendo esse movimento, dando todo o carinho, todo o amor e dá comidinha para bonecas brancas. Quando que eu vou querer ser uma criança negra? Quando que eu vou querer ter esse espaço se eu não vejo? Aí, quando a professora tem uma boneca negra na sala, é uma boneca negra e 10 bonecas brancas. E elas estão lá. A professora, aí uma professora disse assim para mim, eu comprei uma boneca negra, coloquei na minha sala e as crianças não quiseram brincar com ela. Mas se ela não brinca, né? Aí o que eu fiz? Eu vou te visitar. Eu cheguei na sala, sentei no chão, lá onde estava o cantinho das bonecas, e peguei a boneca e comecei a brincar. 1 minuto, as crianças estavam sentadas na minha volta, quase todas as crianças daquela turma. E aí iniciou a disputa pela boneca negra. E daquele dia em diante, a boneca negra teve um lugar naquela turma. Mas eu dei comidinha, eu pedi um paninho para enrolar a boneca, eu enrolei a boneca, eu dei todo o meu carinho para a boneca. Aí depois eu troquei, entreguei para uma criança, peguei outra boneca, enrolei paninhos naquela outra boneca. Mas as bonecas negras, elas precisam que a professora faça esse movimento. Não adianta eu largar lá na sala de qualquer jeito. O primeiro momento pode ser que as minhas crianças façam isso, não queiram nem ter contato, porque elas não estão acostumadas. Né? Então, meninas são meninos, né, Rose? As bonecas não são só para as meninas, né? Os meninos também estão nesse brincar, nesse desenvolver através desse brinquedo, né? Exatamente. E a gente tem esse hábito, né, também de separar os brinquedos. Brinquedo de menino, brinquedo de menina. Né? A gente já viu até em escolas na caixa escrito brinquedo de menino, brinquedo de menino, né? Aí a gente faz a discussão com relação a isso. Brinquedo é de brincar. Não é nem de menino, nem de menino. É de brincar. Nossa, contribuições muito importantes que tu está nos trazendo, Rose. A gente pode repensar muitas práticas. E né? Dentro da nossa casa, né? Dentro da escola. Não é só uma outra coisa que eu quero falar é sobre os tecidos. A gente pensa assim, mas o que eu posso fazer na minha sala, né? Esse ali, eu vou mostrar só 2.
e esse. Bom, a relação com os tecidos, eu posso pensá-la de várias formas. Por exemplo, esse tecido, eu posso construir almofadas para minha sala, e aí trabalhar a história desse tecido. Esse aqui é um tecido, eu não lembro se ele é de Angola ou da Costa do Marfim, mas quando a gente compra o tecido, com as pessoas que a gente compra, eles contam para a gente a história. Então, a gente pode anotar essa história, falar dessa história para as crianças, né? Trabalhar com elas e depois ter esse material na minha sala. Eu posso ter tecidos para fazer turbante, para fazer roupas que são com amarrações, para fazer sling, para carregar o bebezinho. Tanto a cultura dos povos africanos, quanto outras culturas no mundo, e aí a gente pode expandir esse trabalho, usam as crianças no corpo da mãe, né? Que não é sling, que se chama em África, né? Esse pano ele tem um outro nome que eu nunca lembro, eu anoto, depois eu esqueço. Eu vou ter que fazer um sistema diferente com ele, mas são tecidos, né? Os esquimós usam, o bebê fica nu, esquimó, é gelo, né? Neve. Ele fica aqui no corpo da mãe e a mãe veste aquele roupão que é de pele de animais e aí ela se mantém aquecida com o seu bebê. Os indígenas usam, mas é uma corda, o bebê fica tipo um sisal, alguma coisa nesse sentido, não é tecido. Alguns povos indígenas é com um tecido, mas alguns povos indígenas é uma tira mais fina, assim. Então, são várias coisas que a gente pode apresentar para as nossas crianças, trabalhar com elas e ter isso no cotidiano da escola, né? E naturalizar esses processos, né? Eu posso trazer cantigas, eu posso trazer brincadeiras dos povos indígenas, dos povos africanos, dos povos alemães, dos italianos, né? E agora a gente recebeu na escola uma família que é senegalesa, né, que não fala bem o nosso idioma, ou que fala bem o nosso idioma. Então, a gente pode pensar, ver algumas comidas típicas, né, das famílias da escola, não precisa ser só dessa família, mas fazer essa integração, mas tornar isso importante dentro da escola. A minha filha, ela estuda no Instituto Federal de Educação aqui de Novo Hamburgo, no IFSul. E aí, no primeiro ano que ela estava no IFSul, a professora dela de português trouxe um autor negro para a escola. E de todo o campus do IFSul, que é um campus pequeno, era minha filha e mais 2 negros dentro da escola. No ano seguinte, de novo, veio uma autora negra. Veio a autora branca, mas também veio a autora negra. O que isso representa, né? Não é priorizar a minha filha e esses 2 alunos negros, né? Mas a vida toda da minha filha só frequentou a escola dela autores brancos. A vida toda dela. E aí ter um autor negro que vai lá. Então, isso é extremamente importante. Para mim, como mãe, eu fiquei pensando, nossa, isso é algo que eu quero para a vida, né? Que todas as pessoas possam pensar nessa potencialidade, né? Que a gente precisa desconstruir, a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa pensar outras possibilidades, né? E aí ajudar as pessoas a refletirem, né, a respeito, e trazer muito essa questão do respeito e da amorosidade. Eu não preciso gostar das pessoas, mas eu preciso respeitar elas minimamente, né? E é extremamente importante que as pessoas entendam esse racismo estrutural que a gente vive, e aí aqui eu tenho o livro
do Silvio Almeida, esse é para adultos, né? Para poderem ler e entender o que é isso, o que significa esse racismo estrutural. Tem o livro da Djamila, também são livros bem fáceis, bem gostosos, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é importante, principalmente que educadores, pais, leiam e entendam. E o do Ailton Krenak, que é um indígena, né, que fala ideias para adiar o fim do mundo. Isso deve ter bastante questões do meio ambiente, né, assim, pela temática, pelo título. Eu acho também. Que né, pra... eu recomendo para todas as pessoas assistirem o Ailton Krenak, tem vários vídeos dele no YouTube, né? Ele é fantástico, assim. Ele fala coisas que nos doem, porque são pesadas, né? Mas que nos fazem refletir. E às vezes a gente precisa de um pouco de dor, precisa se chocar para sair desse lugar confortável, né? Sim. Nossa, contribuições muito, muito importantes que tu nos traz, Rose. E para todos que estão nos assistindo, que vão assistir depois, porque esse vídeo depois vai, né, essa live fica gravada, e nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, né, e vai ficar também no Face, e nos mexe, né, as primeiras reflexões que tu nos trouxe ali, né, como tu disse, reflexões não são pesadas, mas que nos traz a realidade, né, dos povos, né, indígenas, povos africanos e de todos os outros que já passaram por essa situação também, o quanto é importante. E o quanto nos falta desenvolver essa situação do professor pesquisador, do professor que vai atrás de informações, né, informações de qualidade, não é em qualquer lugar que nós podemos acessar, né, não é qualquer livro também que nós temos que entender o que está por trás da intenção daquela escrita, pensar nas normativas, nas leis, que foi que começou ali o início, né, da nossa live, tem uma lei, né, qual é a intenção dessa lei? Qual é a intenção da normativa que os conselhos fazem, né, pensando no currículo, mas pensando também no nosso dia a dia, o quanto nós temos ainda a aprender. Então, não sei se tem mais alguma coisa para nos colocar, nós estamos com quase 1h30, né, e podemos ficar muito mais tempo, né, te ouvindo, com certeza, mas eu acredito que fiz muitas anotações, deixa brecha para novas lives, né, e outras oportunidades, outras trocas, com certeza, né, que a gente possa realizar. Se isso tem mais alguma coisa que tu queira nos colocar? Eu quero agradecer a oportunidade, né, porque a gente vai lançando sementes, né, e eu acredito muito que a gente pode construir uma pedagogia nossa. Eu fico observando, né, a gente vai lá para a Reggio Emília buscar pedagogias que são de Reggio Emília. E a gente tem tanto potencial aqui dentro do nosso país e da nossa cultura, né? Coisas que a gente precisa construir nas nossas infâncias, na nossa vida, assim. Eu acredito muito nisso, né? Tem coisas, assim, que são extremamente importantes, por exemplo, a Leia Tiriba, que nos traz o desemparedamento da infância, né, que a gente empareda as nossas crianças e faz com que elas fiquem enlouquecidas nas salas, e as professoras mais enlouquecidas ainda, né. Aí a gente tem vários exemplos aqui dentro do nosso Brasil, né, de coisas e pesquisadoras. Tem a Lídia Ortélio, né, que nos traz muito a infância e o brincar, né, que ela traz, assim, uma senhorinha de muitos anos, nem me lembro quantos anos ela tem, acho que 90 e poucos anos que ela está. Ela veio no congresso conosco na OMEP, né, em 2016, e há pouco tempo ela esteve em Porto Alegre também, né, que é uma pessoa que traz, assim, toda a questão da cultura, das rodas. A gente não faz mais roda com as crianças, a gente não canta mais as cantigas, a gente só está buscando coisas fora, indo lá para a Europa buscar uma cultura que não é nossa, a gente tem aqui. Eu acredito muito nisso. E acredito também que a partir do momento que a gente começa a fomentar
o que a gente tem aqui, as culturas que a gente tem aqui, a gente também muda a nossa postura e também consegue pensar mais nessa educação antirracista, né? Se a gente continuasse cultivando isso, a gente, como tu disse, a gente saberia que muito das festas juninas é dos povos originários daqui. Sim. Né? Entre outras coisas, ações, brincadeiras, às vezes, do nosso dia a dia, nossa comida, né? Essa origem e nós não sabemos. Por isso que a gente pensou, né? O Projeto Baobá pensou assim, quanto é importante nós conhecermos as nossas raízes para respeitar, sabendo de onde nós viemos, né? Mas também planejar para onde nós queremos chegar. Né? Nós queremos chegar o quê? No respeito à humanidade. É isso que nós queremos, né? O respeito às infâncias, com todas as suas culturas, o respeito às pessoas. Né? Eu acho que nós acreditamos que é isso que o mundo precisa hoje. Né? Eu quero agradecer muito a oportunidade, né? Dizer que muito do que eu sei, do que eu hoje vivo, eu aprendi dentro da OMEP, né? Que é essa ONG que eu faço parte, né? Que eu milito há algum tempo, milito pelas infâncias, né? Quero deixar aqui um abraço para as profs pretas do coletivo, que são professoras que estão se fortalecendo para estarem em seus espaços, né? A gente juntas, a gente chora junto, a gente ri, a gente fala das nossas coisas, né? Agora nesse mundo virtual. Mas a gente também se fortalece, existe dentro das escolas, assim, um racismo também muito forte, né? Com relação às profs pretas nas suas escolas. Então, a gente precisa também sinalizar isso, mas é agradecer e dizer que eu fico à disposição, né? E que eu acredito que vai ser pela via da educação que a gente vai conseguir transformar essa educação numa educação de fato antirracista. Que quando as pessoas que nos ouvem hoje nessa live e em outras, que quando elas escutarem ou que elas receberem pelo WhatsApp uma piada racista, elas não vão mandar para o grupo da família delas, elas vão excluir, se elas tiverem oportunidade, elas vão dizer que aquilo ali não está legal, que aquilo ali é de cunho racista, vão ajudar a pessoa que enviou a pensar, né? Eu acredito muito nisso, assim. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, gratidão, Rose, por estar conosco, né, nessa manhã. Ó, muito gelada, muito fria, mas assim, ó, quero dizer assim que tu reacende ou que tu faz ainda nossa chama interna pela paixão pela educação ficar mais forte ainda, sabe? Então, assim, tu nos traz um conhecimento, uma alegria de compartilhar, né? Tudo que tu já tem, tudo que tu já pesquisou conosco, né? E com quem está acompanhando, muito obrigada quem nos acompanha nessa manhã, né? Geladinha, mas tua fala é muito gostosa, né? A gente vê a amorosidade da tua fala, então isso nos traz, assim, um assunto muito sério, mas de uma forma leve, para que a gente realmente possa, né, refletir e pesquisar mais ainda. Né? Eu acho que é isso que fica o nosso trabalho agora, pesquisar, fazer as trocas, que são muito importantes entre nós, né? Entre todas as pessoas, entre os professores, enfim, mas que a gente possa crescer cada vez mais, né? E crescer com respeito, como tu diz, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas nós temos um dever moral, um dever humano de respeitar, né? Que nós acreditamos e vamos continuar trabalhando para isso. Então, muito obrigada, Rose, muito obrigada a quem nos assiste e depois fica disponível para quem quiser reassistir, né, ver ali os materiais que a Rose nos apresentou. E durante a semana nós vamos postar, né, os sites ali para poder pesquisar, enfim, a gente vai trazer todo esse material que tu nos disponibilizou hoje nas nossas redes. Muito, muito obrigada. Gratidão.